E aí, estão animados para o tema de hoje? Nós vamos falar sobre as relações interpessoais e os perfis comportamentais. Muita gente me falou no privado, né? Poxa, vou assistir, quero assistir, é um tema interessante. Parece que é algo que, assim, as pessoas têm anseio em querer aprender, né? Como se relacionar com o outro. É algo que realmente faz uma diferença. O relacionamento é tudo, né? Vai chegando o pessoal aí, vamos dar um tempinho para esse pessoal chegar. Esse mês eu estou fazendo live todas as segundas-feiras, abordando principalmente essa questão do relacionamento, de você se desenvolver na carreira, os teus motivadores, sobre liderança. Então se prepara, se organiza as segundas-feiras para a gente estar falando sobre esses assuntos que tange a questão do relacionamento interpessoal, do autoconhecimento, de você ter os teus motivadores e as tuas forças para te enganjar na tua carreira. Então a gente tem bastante conteúdo para compartilhar com vocês, tá? Peguem papel, caneta, para vocês anotarem, quem aí tem dificuldade aí com as relações. Então, assim, o papo hoje vai ser muito legal. Eu vou ver se, inclusive, eu faço uma live exclusiva para casais. Eu trabalho também com casais e a gente tem visto, assim, muita dificuldade entre os casais com a questão do relacionamento, né? Da comunicação, de tudo isso. Então, é ótimo porque a gente vai estar falando também. Vou aproveitar uma exclusiva para a gente fazer. Nós temos um curso de casais também aí. Quem tiver amigos que está com dificuldade com os relacionamentos, a gente tem um curso que ele funciona de 15 em 15 dias. E a gente vai trabalhando com os casais várias questões, né? Que tem tanta gente que tem essa dificuldade de se relacionar. E não é fácil, realmente é um grande desafio. É um grande desafio a gente se relacionar, entender como que o outro funciona, nas relações, no ambiente de trabalho, às vezes com um amigo. Quem não perdeu um amigo? Quem não perdeu uma amizade por conta de não saber se relacionar? Às vezes até casamentos, né? Casamentos se destroem, se acabam por conta de um e do outro não compreender como o outro funciona. E a gente vê muitos problemas, pessoas sendo demitidas por conta do comportamento. Grande parte das pessoas hoje, elas são demitidas não é pela questão técnica, e sim pela questão relacional, pela questão do seu comportamento. Aproveitar também, vai lá no meu Instagram, no Ideia Treinamento, começa a me seguir lá, eu vou começar a colocar vários conteúdos. Tem a minha página também no YouTube, também Ideia Treinamento. Entra lá para se inscrever no meu canal. Amiga Sheila, que coisa boa você tá aqui comigo. Poxa, tô feliz, hein? Tô feliz aqui de você estar comigo. Então, vai lá no meu canal no YouTube e se inscreve lá. Hoje só tem um vídeo lá, eu vou colocar vários depoimentos de clientes que já fizeram processos comigo também. E eu vou começar a alimentar o YouTube, né? O canal. Então, eu vou começar a colocar conteúdos, se inscreve lá, porque aí, e também ativa o sininho, porque quando eu colocar o vídeo, você vai poder receber a notificação do vídeo, tá? Aí comigo. Mas vamos começar então, porque a gente tem muita coisa legal para passar para vocês. Quem aí tá curioso a respeito do tema? Quem aí tem questões com relação a esse tema? Coloca um joinha aí para eu saber, tá? Então vamos lá. Vocês acreditam que é um grande desafio as relações interpessoais? Quem já teve problema com relação às relações interpessoais? Coloca aí. Alguém já perdeu algum amigo, amizade,
Relacionamentos foram quebrados, dificuldade de se relacionar com parentes, com amigos, no trabalho, já teve dificuldade de se relacionar com os pares no trabalho, com o chefe, com o subordinado. Pode ir colocando aí, vamos junto aí nesse compartilhamento. Então, você não está sozinha, porque muita gente tem essa dificuldade. Entender o universo do outro não é fácil. É uma decisão que a gente precisa começar a aprender. É uma competência que a gente precisa desenvolver. Assim como tem outras competências técnicas que a gente precisa estudar e a gente precisa se aprofundar, da mesma forma é a relação interpessoal. É um estudo, é um mergulho que a gente precisa fazer. Bom, a forma como a gente se comunica, o nosso temperamento, a nossa personalidade, a nossa história de vida, a nossa bagagem, né, que a gente traz, as nossas crenças, os nossos valores e também o nosso caráter, tudo isso interfere na qualidade das nossas relações. Então começa a observar como é o teu traço da tua personalidade, do teu caráter, do teu perfil comportamental. O que a gente vai trabalhar hoje é só uma ponta do iceberg, que é o perfil comportamental, porque tem várias coisas que é para se aprofundar dentro da competência relacional. Hoje nós só vamos tratar do perfil comportamental. E realmente, Silvia, cada dia está mais difícil. As pessoas não estão dispostas ao diálogo, a aprender e a dividir. Isso é verdade. Então é um grande desafio. Agora, quando a gente começa a compreender por que aquela pessoa ela funciona daquela forma, fica muito mais fácil, porque a gente vai se flexibilizando. Então, tudo que você tem de bagagem influencia na qualidade da tua relação. Seja ela qual for, a nível familiar, quanto a nível profissional. Agora, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho dos pilares, tá? Os pilares que ajudam a você desenvolver a relação interpessoal, para você desenvolver essa competência relacional. Vamos lá, o primeiro passo, eu já te parabenizo hoje, porque é reconhecer. Quando você se permite a ouvir sobre um assunto como esse e reconhece que alguma coisa precisa ser mudada, é o primeiro passo, você já saiu na frente. O segundo passo é você decidir que precisa melhorar. Se o outro não melhora, mas que você comece a perceber o que eu posso fazer para me relacionar melhor com aquela pessoa. O que depender de mim, eu vou fazer. Né? Então, o que depende de mim, eu vou fazer. Agora, o que depende do outro, aí já não é com a gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E relacionamento interpessoal, ele é um mergulho. É o primeiro mergulho que você vai fazer aonde? Você vai fazer no autoconhecimento. Quando você mergulha a se conhecer, a perceber os seus comportamentos, automaticamente você vai percebendo como o outro funciona. Eu tô nessa jornada de entender sobre o comportamento, já foi desde 2009, ou seja, já tem aí um bom tempo, né? Desde 2009 que eu mergulhei num processo de autoconhecimento, de perceber como eu agia, como eu me comportava, quais as dificuldades que eu tinha, e automaticamente eu fui melhorando as minhas relações. Mas eu queria entender mais, eu queria entender como eu trabalhei muito tempo na área de vendas, então eu precisei me aprofundar como o meu cliente se comportava. Então, quando você começa a desenvolver a competência relacional, você vai melhorar em vários aspectos. Ontem mesmo eu estava assistindo uma entrevista do TED, né? Uma pessoa falando a respeito
que a qualidade da relação que você tem com as pessoas, ela vai definir a tua longevidade e o teu bem-estar. Então, se você tem uma qualidade de relações, uma boa qualidade de relações, automaticamente, segundo ele, né, que é um cientista que estuda isso há mais de 50 anos, ele fala que isso gera um bem-estar e gera longevidade também. Então, é muito interessante, né? Então, assim, eu já falei dos pilares. Se reconhecer, você decide melhorar, você toma uma decisão que você de fato precisa melhorar, as questões que você tem, você mergulha na busca por um autoconhecimento e você busca um apoio especializado. É muito importante, porque se você não consegue, vamos supor que você tem aí 40, 50 anos ou menos, não importa, e até o dia de hoje você tem dificuldade de se relacionar, então é importante que você comece a se perceber. Por que será? O que falta em mim para eu me relacionar melhor com o outro? Então, quando eu começo a me conhecer, eu automaticamente me flexibilizo para o outro. Porque eu começo a me espelhar no que o outro está fazendo. E muitas das vezes o nosso comportamento ele está espelhado no outro. E a gente rejeita ou a gente aceita. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que começar a perceber. Também outra coisa, a questão de você ter empatia. Não tem como você se relacionar com alguém sem que você gere a empatia. O que é empatia? É só se colocar no lugar do outro? Não. É você sentir o sentimento do outro, é você sentir a dor do outro, é você calçar o sapato do outro. E você perceber o quanto é aquela pessoa, as fraquezas do outro, é você se colocar de fato e de verdade no lugar do outro. Então não tem como você melhorar a qualidade do seu relacionamento se você não desenvolve a competência da empatia. A empatia é tudo. Você precisa ser acessível. Vocês vão saber sobre isso, que existe comportamentos, perfis comportamentais que as pessoas elas têm dificuldade de ser acessíveis, mas existem maneiras de você se aproximar dessa pessoa e conhecer como ela funciona, tá? Para isso é muito importante também o quê? Você ter uma meta clara. Uma meta clara com relação ao que você quer trabalhar nessa relação. Você quer trabalhar a comunicação, você quer trabalhar a escutativa, você quer trabalhar a percepção, o que você quer trabalhar nessa relação, né? Então, quando você tem uma meta clara, fica mais fácil, porque comportamento não se muda em 1 dia, 2 dias, 3 dias, não. Você precisa de um processo, de um programa de desenvolvimento para você tomar consciência e planejando as ações que você quer para você ir mudando esse comportamento. Tanto para você ter um objetivo profissional de alcançar uma meta, de comprar alguma coisa, quanto nas relações. Também é do mesmo jeito. Você tem que estabelecer o que você quer trabalhar. Por exemplo, você quer trabalhar a paciência, você quer trabalhar se colocar no lugar do outro. É um treino. É assim como outras competências, não tem jeito. Entendeu? Então, assim que funciona. Mas vamos seguir. Tá legal aí, gente? Vocês conseguiram compreender? Tem alguma dúvida? Pode colocar perguntas também, vamos interagir. Então, o grande desafio nosso é a gente se relacionar com o outro. Você tem o teu temperamento, a tua personalidade, a tua experiência de vida, o teu conhecimento, teus valores e as tuas crenças. E o outro tem a mesma coisa. Agora, como fazer com que essas duas bagagens se encontrem e cheguem a um denominador comum? Diz aí que isso aí é o X da hipotenusa, né? Esse aqui é o grande X da gente aprender. Então, existem alguns passos. Existem alguns passos que a gente precisa seguir para se relacionar melhor. O primeiro passo é você mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece,
mais você aprende sobre o outro, mais você se flexibiliza, mais você se aproxima. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, tá? Para vocês, o estudo do comportamento é algo que é novo agora, que se fala tanto disso, né, das relações interpessoais, é algo que está em alta. Para você, isso é novo? Não, isso não é novo. Isso, na verdade, o estudo do comportamento já tem mais de 2000 anos. O primeiro estudo, né, que a gente observou e dentro da história que se fala foi com Hipócrates, né? Um médico que ele queria perceber o comportamento, ele é o pai da medicina ocidental, ele queria perceber como os pacientes dele reagiam. E aí veio caminhando por Carl Jung, né, que ele também desenvolveu uma tipologia de comportamento também, dos quadrantes, né, onde ele trabalhou produtor, sensitivo, intuitivo e analítico. E aí veio os estudos. Em 1928, o psicólogo William, eu não sei falar muito inglês, o inglês direito não, é Moulton Marston, tá? Ele desenvolveu a metodologia do DISC. E essa metodologia, ela veio, com o passar do tempo, ela veio se aperfeiçoando e chegou até os dias de hoje. E é uma metodologia que ela é muito utilizada dentro das empresas, em processos individuais para desenvolvimento pessoal e profissional. Então, é uma metodologia que ela já foi validada. Só que é uma metodologia que, se você for observar, ela te dá uma pontinha do iceberg. O perfil comportamental das pessoas é muito mais do que isso, né? E aí você vai ter, dentro dessa metodologia, os perfis. O perfil D de dominante, o perfil I de influente, o perfil C de conformidade e o perfil S, que é o estável, né? DISC, né? O perfil DISC. Quem tem caneta, papel, vai anotando, gente, porque, cara, o conteúdo tá muito bom, muito rico, e você vai poder reproduzir, ajudar uma outra pessoa que você, de repente, percebe que ela tem dificuldade, e isso vai dar uma ajuda muito legal a outras pessoas também, tá? Então, o que significa isso? Significa que você é um perfil só? Não. Você permeia entre os 4 perfis. Só que um deles, aliás, na maioria são 2, tá? Que são mais predominantes em você. E através desses 2 perfis predominantes, eles vai definir como que você age diante das situações, diante dos conflitos, diante do diálogo, na tua comunicação, no teu trabalho, nas tuas relações. Esse é um material que eu utilizo junto, né, no nosso curso de casais que a gente faz, e eles se encontram dentro dessa possibilidade e eles começam a perceber o quanto eles precisam melhorar. Porque tem o perfil, por exemplo, o perfil dominante, depois eu vou passar para PDF, já estão me pedindo aí em PDF, Sheila. O perfil dominante, ele é um perfil que tem uma personalidade muito forte. Muito forte. E já o influente ele tem o foco nas pessoas, né? Ele tem o foco nos relacionamentos. É uma pessoa muito fácil, ele tira a roupa para dar para o outro, né? Já o perfil C, que é o perfil conformidade, que é o analítico, ele é uma pessoa extremamente que é voltada para os números, para os processos. E o outro é um perfil mais estável, é um perfil que busca a segurança. Então é muito legal que você comece a se identificar. Eu vou falar de cada perfil, vou dar as qualidades de cada um, vou colocar os pontos de melhoria de cada um, vou colocar também os medos e vou colocar como você vai se relacionar com cada um. Então é interessante, por isso que eu pedi, pega papel, pega caneta, começa a anotar, porque isso vai te ajudar a você compreender como funciona teu esposo, como funciona teus filhos, como funciona o teu chefe, o teu subordinado, os teus pares no trabalho. Isso vai te ajudar a você a melhorar as suas relações, porque você vai começar a entender que aquela pessoa ela funciona daquela forma porque ela tem um determinado perfil.
E se esse perfil ele for o predominante, aí que as características ficam bem mais visíveis, certo? Então vamos lá. O perfil dominante, ele tem foco em quê? Ele tem foco em resultado. Ele é um realizador, ele é um executor. Geralmente ele é um workaholic. Ele ama trabalhar. Ele, assim, se deixar, ele vira à noite. Em 2016, quando eu fiz o meu primeiro perfil, o dominante deu extremamente alto. Extremamente. E aquilo eu fiquei assim, era bom, porque eu tinha um certo resultado por conta desse perfil, mas eu precisava melhorar vários aspectos. E no decorrer de 2016 para agora, né? Eu fiz agora em 2020 de novo, então já deu muito mais alto o influente com o estável. Então eu fui alterando algumas coisas que eu precisava melhorar nas minhas competências. Por exemplo, quando eu comecei a me aprofundar em processos de coaching, em treinamento, em atendimentos individuais, na época onde eu trabalhava na área comercial, eu não ouvia. Eu era ali executora, de fazer, eu quase não ouvia. E eu precisei desenvolver a competência da escuta ativa. Então, ao longo desses anos, eu fui trabalhando a escuta ativa. Hoje eu consigo ouvir, prestar atenção ao que uma pessoa fala. Eu me coloco no lugar dela, porque antes eu não tinha essa habilidade. Eu acho até demais da conta, hoje eu me coloco demais da conta no lugar do outro. E então, assim, a gente vai começar a perceber e que você pode melhorar. Você pode melhorar cada competência de um perfil, você permeia nos 4, mas você pode ir melhorando aos poucos cada um dele, tá? Então, dá para se adaptar. Então, você vai perceber, eu vou começar. Então, como é o perfil dominante, né? Conforme eu falei, ele tem foco no resultado, ele é vaidoso, ele é ambicioso, ele ama desafios, ele é audacioso, ele ama comandar. Se você der uma liderança para ele, show de bola. Ele fala muito rápido, ele é muito ativo, ele é enérgico, ele tem uma autoconfiança tão grande que se ele não tomar cuidado, ele se torna prepotente, de tão autoconfiante que ele é. Ele é extremamente imediatista, direto, decidido. Ele assume confortavelmente posições de liderança. Então observa aí no teu grupo de trabalho, pessoas que têm esse perfil. Se você colocar ele numa liderança, possivelmente uma pessoa que vai se dar muito bem. Geralmente ele é racional, ele é produtivo, ele é empreendedor, destemido, corajoso, ele enfrenta qualquer coisa. Se você colocar ele dentro de uma situação com problema, ele ama pressão. Ele ama pressão. Então isso é muito interessante. E também tem outra coisa, ele é individualista, tá? Porque ele é um perfil focado no resultado. Agora ele tem uma coisa de bom. Você entregou uma tarefa para ele, ele tem um senso de responsabilidade muito grande. Muito grande. Ele vai cumprir a risca, vai te dar o resultado daquilo ali. E ele precisa trabalhar em ambientes onde ele sinta que ali naquele ambiente ele tem condições de crescer, ele tem oportunidade de crescimento. Se isso não acontecer, ele não vai ser motivado. Então é muito importante isso também. Você tem algum líder aí? Tem algum líder? Vai falando aí, ó, porque você vai perceber como é o seu liderado. Você não precisa ficar em cima dele com os resultados, cobrando a ele. Ele odeia que seja cobrado, ele odeia. Então, assim, porque ele é um grande realizador, ok? Então, vamos lá. Quais os pontos de melhoria? Já estão me pedindo aqui, salva a live, tá bom. Pontos de melhoria do dominante. O que ele precisa melhorar? Como todo mundo, a gente tem que observar os nossos pontos de melhoria. Precisa aprender a ouvir. Ele dificilmente ele ouve. Ele é muito atirado na tarefa, no resultado. Ele precisa respeitar o ritmo do outro.
Alguém aí é casado com um dominante? Ou é dominante e o marido é o oposto? Você precisa desacelerar. Quando eu comecei a compreender isso, o perfil do meu marido é um perfil de conformidade, analítico, estável. E eu, dominante, muito dominante, influente, agora que eu passei para o influente e para o estável, mas o meu dominante ainda está permeando ali. Então é uma das coisas que eu precisei. Hoje mesmo eu estava falando isso com ele. Eu preciso ir para o seu tempo e você precisa vir para o meu. Então, quantas vezes eu falo para ele assim, amor, eu preciso disso aqui, que você faça isso, isso e isso. Na minha cabeça, é para agora. Para ele, é no tempo dele. Então, eu falo, qual é o prazo, qual é o dia que você vai me entregar isso? Porque o analítico, ele tem essa dificuldade. Vocês vão ver em cada perfil, vocês vão conhecer. Vocês estão gostando, gente? Tá legal o conteúdo? Vocês estão gostando aí? Dá um joinha aí para mim, para eu saber se vocês estão gostando. Né, do tempo, do ritmo da minha voz, se eu tô falando muito rápido, tá? Então vamos lá, as características negativas do dominante, tá? Ele é impaciente. Quando ele não toma cuidado, se ele tiver uma predominância muito forte com o dominante, ele chega a ser agressivo, ele é individualista, ele é intolerante, ele se torna arrogante, ele tem uma tendência muito forte a controlar as coisas, ele quer controlar as situações, ele tem muita ambição, ele às vezes chega a ser insensível com o outro, e quando ele não cuida disso, ele se torna vingativo, ele é orgulhoso demais, por causa da autoconfiança dele, ele acha que ele é o dono do pedaço, tá? E outra coisa, os próprios interesses, ele sempre está de olho, muitas das vezes, quando esse perfil ele é muito alto, né, quando se faz o análise comportamental e se observa isso, observa-se que ele se relaciona por interesse. E o interesse dele é sempre focado nas estratégias dele. Então, ele não consegue se entregar totalmente às relações. Alguém aí é casado com alguém que é dominante? Que tem esse perfil, ou namora com alguém assim, ou tem um chefe que é assim. Exatamente. Então a Jaque falou aí, meu Deus, como se trata disso? Tem uma pílula? Será que tem? Não sei. Vamos lá. Não é pílula, é treinamento. É você realmente começar a se perceber, tá? Quais as necessidades? Como todo mundo tem o medo, o dominante também tem o medo dele, né? O medo e as necessidades. Então começa a observar qual é a necessidade dele. Ele precisa que o ambiente dele seja bem definido, de uma forma hierárquica e bem posicionado. O ambiente dele, as relações, precisa proporcionar ganhos para ele, recompensa e reconhecimento, porque ele é focado no resultado. Então ele precisa de recompensas, ele precisa de autonomia e liberdade para executar. Então não pega muito no pé dele. Se você pegar no pé dessa pessoa, você vai deixar ela irada, você vai deixar ela muito chateada. Ela tem necessidade de controle e de autonomia. Então dê controle para ele, dê a autonomia para ele fazer. E isso por quê? Porque ele é muito competitivo. Ele é muito competitivo. Então, Luiz, né? Luiz Cláudio, né? Você convive com alguém assim, né, Luiz Cláudio? Imagina como conviver com alguém assim. Não é fácil. Não é fácil. Porque se deixar ele engole. Engole você e você fica ali submissa naquela questão ali e não é legal, né? Ele tem pavor de ser controlado, como também as suas tarefas. Já falei sobre isso. E muito inseguro para delegar. Dificilmente você vai ver um dominante que delega. Ele é muito centralizador. Mas ele pode permear nos outros perfis e acabar aprendendo e se desenvolvendo. Agora vamos lá. Como você vai lidar com esse dominante? Essa é a questão. Vamos lá. Primeiro, dê respostas rápidas e objetivas para ele. Não enrole nas respostas. Ele não gosta de embromação, de detalhamento. Ele não gosta disso. É papum. Sim, sim, não, não.
Evite detalhes em demasia. Dê a ele desafios. Se você, por exemplo, você é um líder e você percebe que seu subordinado tem esse perfil, dê a ele desafios. Os argumentos utilizados devem ser pautados em seus ganhos e nos seus resultados. Então, trabalhe com ele com os resultados que ele vai ter. O foco da conversa tem que ser sempre na solução e nos resultados. Forneça informações para ele, não deixa ele sem as informações. Se você está na condição de subordinado e o teu chefe é assim, forneça as informações antes que ele te cobre. Porque se ele cobrar, ele já está no limite dele. Dê a ele reconhecimento pelo seu desempenho, pela dedicação. Você é líder, tá com alguém que é dominante, subordinado seu. Reconheça ele, reconheça o desempenho dele. Não foque nos pontos de fraqueza dele, né? Foque exatamente em dar sugestões. Eu sugiro isso. O que você acha disso? Por exemplo, você está numa empresa e tem um projeto para fazer. Não exclua ele. Peça a opinião dele a respeito do projeto, da divisão das tarefas, porque ele é muito antenado nos resultados e ele pode te ajudar nesse aspecto, tá? No ambiente de trabalho, pergunte a sua opinião na hora de dividir. Então tá aí algumas dicas para você lidar com o dominante. É um dos perfis mais difíceis de se lidar, tá? Porque ele tem uma personalidade extremamente forte, ele é autossuficiente. Então você precisa ter um jogo de cintura muito legal para você lidar com ele. Agora vamos para o segundo perfil, que é o perfil do influente. Cara, o influente ele é tudo de bom. Também, não que o dominante não seja. Ele tem o foco nas pessoas. Ele ama estar com as pessoas. Ele adora ser elogiado. Ele é comunicativo. Ele é conversador, extrovertido. Ele é bem-humorado. Ele quer ajudar os outros de qualquer jeito. Ele quer saber que ele está ajudando alguém, né? Agora, ele tem uma questão. Ele se perde, às vezes, com os prazos, porque ele foca tanto na relação que ele se perde na entrega dos resultados. Ele detesta detalhes. Manda uma coisa para um influente, ele não vai ler aquilo tudo, ele vai fazer... Eu tenho um perfil auto-influente. O que eu aprendi? Eu aprendi a fazer uma leitura dinâmica dos assuntos. Então, eu consigo hoje fazer uma leitura rápida de um livro de 240 páginas. Eu vou nos pontos chaves e eu faço uma leitura rápida. Tá legal aí, Vinícius? Que bom que você tá gostando. Helena, que bom que você chegou. Ele gosta de viver experiências de novidade. Então, não bota o influente dentro de 4 paredes, fechadinho ali, para ser, por exemplo, uma pessoa administrativa, quietinha, com tarefas, com rotina. Não. Ele odeia isso. Você vai matar a motivação dessa pessoa. Ele gosta de chegar chegando. Sabe aquela pessoa? Você tem esse amigo assim? Eu tenho um amigo que, assim, ele adora chegar e todo mundo fica em volta dele e ele conversando, falando de tudo, tá. Ele é assim. Então, assim, e você tem que dar corda, você tem que deixar ele falar. Não corta, não, porque você vai magoar esse influente. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Estava comprando na internet. Ah, Helena, em plena pandemia comprando. Vai gostar de gastar, né? Tá ótimo. Beleza, mas que bom que você tá aqui. Então, voltando. E o influente, ele tem uma capacidade muito grande de motivar e de influenciar as pessoas. Então, observa, Jaque, Dudu, verdade. Dudu, ele é assim. Exatamente, ele é altamente influente, ele gosta que as pessoas estejam em volta dele, ele conversando, exatamente assim. Então esse é o influente, o foco dele é nas pessoas, o dominante, o foco dele é nos resultados. Os dois fazem uma combinação muito legal, se for trabalhar junto, entendeu? Os dois fazem, porque o dominante está em busca do resultado e da meta, e o influente fazendo os contatos e as relações. Quais os traços, se ele for
Um influente com um traço muito alto de influente, ele tem algumas coisas negativas contra ele, né? Por exemplo, a indisciplina, ele esquece das coisas, desorganizado, ele age com ingenuidade, ele fala demais pelos cotovelos, ele é impulsivo, ele tem uma extroversão em excesso, ele quer ser o centro das atenções, então quando ele não tem isso no ambiente onde ele está, ele se magoa. Ele tem dificuldade para dizer não. De tanto que ele gosta de ajudar as pessoas, ele tem essa dificuldade. Isso eu vou dizer para mim, com relação à minha pessoa. Eu desenvolvi tanto o lado do influente, que eu precisei começar a desenvolver a habilidade de dizer não. Porque eu não sabia dizer não para as pessoas. Às vezes eu queria fazer tudo que as pessoas me pediam e eu me atrapalhava no meu tempo das coisas que eu tinha que fazer. Então a gente tem que buscar o quê? O equilíbrio. Sheila tá falando aí, ó. Você é assim, né, Sheila? Ele é muito sentimentalista em excesso. Muito sentimental. Entendeu? Muito sensível. Tem dificuldade de dizer não, conforme eu disse. Ele é impaciente com o assunto que foge o interesse dele. Ele fala mais do que ouve. Agora, quais os pontos de melhoria para esse perfil? O que ele precisa melhorar? Ele precisa estar atento aos detalhes. Ele precisa se concentrar mais no resultado e nas entregas, no processo que ele precisa fazer. E deixar um pouco a popularidade, tá? Se concentrar mais no que os outros estão dizendo, porque como ele fala muito, ele escuta com dificuldade. Evitar reações de comportamento que denotem infantilidade ou ingenuidade. Ele precisa dar uma cuidada nessa sensibilidade dele. Ele precisa aprender a dizer não. Ele precisa aprender, porque ele se prejudica, porque a prioridade dele é o outro e ele acaba se prejudicando. Ele precisa dar mais atenção aos prazos e ao horário, porque quando pensa que não, ele fica tanto tempo conversando com as pessoas e dando atenção que ele se perde com a questão do horário. E quais as necessidades desse perfil influente? Ele tem necessidade de ser estimado, de ser aceito, de ser reconhecido pela sua criatividade, porque ele tem um nível de criatividade muito alta. Então, assim, falou numa coisa, ele já processa, já quer fazer. Mas, às vezes, ele não tem uma boa acabativa. Ele tem uma iniciativa, mas não tem uma acabativa. Ele tem um medo de ser rejeitado, de ser isolado. Então, se você é um chefe, percebe que seu liderado, ele tem esse perfil, procura inserir ele, procura trazer ele, porque ele é uma peça-chave para influenciar as pessoas dentro da equipe. Ele motiva, ele traz o bom humor para dentro da equipe. Então, cuidado, porque ele tem medo da rejeição, ele tem medo de não ser aceito, né? E agora, como você lida? Como você lida com isso? Vamos lá, Falar não é super fácil para mim. Que bom, Helena, que bom que falar não é fácil para você. Convivendo com o influente. Como é que você convive com ele? Não interrompa ele. Demonstre interesse pelo que ele está falando, tá? Não dê excessos de detalhe, porque ele não vai prestar atenção. Faça elogios para ele. Ofereça a ele ambientes dinâmicos, mais descontraídos e amigáveis, tá? Dá a ele a oportunidade para verbalizar as suas ideias e extravasar a sua criatividade. Se na sua equipe, por exemplo, você está precisando de alguém com criatividade, contrata um influente. Porque o influente ele vai gerar um excelente resultado de criatividade. Recapitule os itens e, quando necessário, ajude ele com os detalhes, porque ele não é apegado a detalhe. Então, não perca paciência com ele. Dê os detalhes para ele, que ele vai caminhar e vai junto. Pergunte como ele se sente, dê atenção e carinho. Geralmente, o influente, ele é altamente sinestésico. É uma outra coisa que eu depois vou fazer um vídeo sobre isso,
sobre os perfis. Como você é, né, do sistema representacional cerebral. Então você pode ser sinestésico, auditivo, visual, e isso te ajuda para você estudar, vai te ajudar em vários aspectos. E o sinestésico e o influente, ele é sinestésico. Ele ama abraço, ele ama as experiências palpáveis, ele ama isso. Então, quer deixar o influente feliz, é dar voz a ele, é deixar a criatividade dele se alargar, e você vai ter uma pessoa ali do teu lado para te ajudar em muitas coisas. E agora a gente vai para o perfil estável. Ó, a Helena falou aqui, por isso que tem muita gente meia tapada, né? Pode ser. A Cristina falou, sou eu na vida. Que bom, Cris. Então vamos lá, vamos usar alguns exemplos, né? Então vamos falar agora do estáveis, aí depois eu vou colocar os exemplos para vocês, né? O estável, foco na segurança e estabilidade na conciliação, tá? O estável, ele tem foco na segurança, na estabilidade e na conciliação. Ele odeia se você colocar ele diante de conflitos, diante de situação com muita pressão, com brigas, ele não funciona, ele é da paz, tá? Então, assim, percebe se você tem uma pessoa no teu ambiente de trabalho que ele tem esse perfil. Não coloque ele numa área com muita pressão, porque ele não vai funcionar. O ambiente, por exemplo, na área de vendas, tem muitos estáveis que até se dão muito bem na área de vendas, mas um perfil muito bom para estar na área de vendas, a gente vai falar isso nas outras lives, é o influente e o dominante. Eles são excelentes para estar na área de vendas, tá? Então, o estável, como é que é o perfil do estável? Ele é calmo, ele é paciente, ele é muito atento aos detalhes, ele tem bastante empatia, ele também é doador, ele preza pela harmonia, a rotina é o que mais motiva ele, a rotina é o que mais motiva. Então, se você colocar um estável num local onde ele tenha uma rotina ali, um processo para fazer, ele vai se dar muito bem. Geralmente eles são conservadores e leais, são bons ouvintes, coisa que o influente não é. Eles são agradáveis, conciliadores, perseverantes e equilibrados. Quando eu vou dar um exemplo aqui, quem foi que me pediu um exemplo? Agora já subiu, não deu para ver, perdão, quis dizer que influente gosta de exemplos. Ah, entendi que você falou, Luiz. Exatamente, eles gostam muito de exemplos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui comigo, na minha relação. O meu marido, o Marcos, ele permeia muito no analítico e no estável. Se eu dou pressão nele, ele não funciona. Ele paralisa de uma forma tremenda. Então eu preciso desacelerar para entrar no ritmo dele. Não é à toa que nós já vamos para 20 anos de casado, né? Então, assim, casamento é um treino diário. Então, quando você começa a conhecer como é o perfil do seu cônjuge, isso vai te ajudar muito a melhorar suas relações. Quais são os traços quando ele tem esse perfil muito forte como estável? Por isso que eu falo, tem análise comportamental, que são as perguntas que você vai responder, um questionário, e ele vai detalhar com muita precisão o teu perfil e os teus pontos de melhoria, porque vai ser baseado nas tuas perguntas, tá? Então, o que eu tô passando aqui é algo que não é assim, vamos dizer assim, com uma análise, tá? A análise, ela precisa ser feita através do questionário. Então, os traços dele, quando ele tem muito esse perfil muito alto, ele é muito passivo, ele precisa se sentir seguro, ele é vagaroso, ele tem previsão, ele é indeciso, ele é introvertido, ele às vezes ele procrastina muito nos resultados, ele é inseguro, medo de ousar. Agora imagina, um dominante casado com um estável. Então eu preciso o quê? Desacelerar o meu ritmo para a gente entrar em harmonia. Porque se eu der pressão, ele vai brigar comigo, vai ficar chateado comigo. Então a gente tem que equilibrar.
Então, eu já reconhecendo como é o meu perfil, por onde que eu permeio, eu preciso desacelerar para manter uma boa harmonia com o meu esposo. Então, eu digo para você, por isso a importância de você conhecer como é o traço daquelas pessoas que estão relacionadas com você. Vocês estão anotando, estão escrevendo aí? Sim ou não? Dá aí um joinha aí, um sim, para eu saber se vocês estão aí. Nós estamos com 25 pessoas. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Da próxima vai ter mais, com certeza. Tá? Vocês estão gostando, gente? Tá legal? Tá bom aí? Então vamos seguindo. Quais são os pontos, os possíveis pontos de melhoria para o estável? Ele precisa ser mais flexível com as mudanças. Ele tem dificuldade com a mudança, então ele precisa se preparar para as mudanças. Ele precisa falar mais, ele precisa trabalhar a sua autonomia, ele precisa pensar um pouco mais nas próprias necessidades e desejos, ser mais direto e assertivo. Então isso tudo se trabalha no PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, tá? Carla Leite tá aí, que bom, legal, Vinícius. Obrigada, Vinícius, Jaque. Ó, quais os medos do estável? Necessidade de um ambiente harmonioso. Ele odeia situações de briga. Você quer desestabilizar o estável, coloca ele em situações de briga. Medo de perder o equilíbrio. Ele tem medo de mudanças bruscas. Não ofereça mudanças bruscas para ele. Ele para. Medo de dar as respostas rápidas de forma imediata. Ele pensa muito antes de dar uma resposta, tá? Tá bom, né, Glória? Tá gostando? Que bom. E como conviver com o estável? Vocês já conseguiram identificar na família, nos filhos, no trabalho? Vocês conseguiram identificar os perfis? Fala aí comigo um pouquinho. Fala aí para eu saber se vocês já conseguiram identificar pelo jeito de cada um. Alguém quer colocar algum exemplo? Pode colocar aí. Beleza, vamos seguir então. Como conviver com o estável? Dê a ele um ambiente tranquilo e harmonioso. Esforce-se para ser gentil e simpático com ele, tá? Quer motivá-lo a fazer algo? Faça planejamentos, deixe claro as orientações para ele. Ele precisa de detalhes, tá? Concentre-se mais no como fazer, em vez de o que fazer. Compreende o tempo dele. Ele tem um ritmo, ele tem um tempo, então não adianta você colocar um supositório de pilha nele que ele não vai funcionar. Entendeu? Não vai. Então deixa ele ir dentro. A Carol é dominante aí, é verdade. Tem todos os traços, Ana. É verdade. Eu estava conversando aqui, eu estava conversando com a minha esposa e já nos localizamos. Show, Vinícius, isso mesmo. Então, quando você começa a mapear as pessoas que estão ao teu lado, fica mais fácil, se flexibiliza as relações, né? Legal, ó. Amanhã digo se logrei êxito no contato com a minha jaguatirica enfurecida. É mole. Converse transmitindo tranquilidade. Evite passar qualquer mensagem de agressividade, porque ele não vai funcionar. É num ritmo diferente mesmo. E o bacana é isso, né, gente? É a diversidade. E quando você conhece, facilita, você, sabe, se flexibiliza para o outro, você tem mais compaixão, porque você percebe que ele tem falhas, que ele não é tão bom em tudo que ele pensa. E quando você vai batendo um papo, conversando, isso ajuda muito. A gente pode, se vocês quiserem, achar interessante, faça um perfil comportamental com você, com o teu cônjuge, no teu ambiente de trabalho, com a tua equipe. Vale a pena. Melhora muito, melhora o clima, é bom para contratação, é bom para você relocar as pessoas nas posições certas, porque você vai colocar cada perfil no lugar certo. E isso vai te dar um empoderamento na tua equipe, vai te dar um empoderamento no teu casamento, vai melhorar muito as tuas relações,
tá? Agora a gente vai partir para o perfil analítico. Quem aqui tem um perfil analítico? É uma pessoa focada nos dados, nos fatos e nos números. Tem alguém aqui assim? O Gustavo está muito ligado às artes, sim. O meu marido, ele é um artesão. Ele é um artesão, ele é um marceneiro, ele é detalhista no que ele faz, ele é assim. Muitas sociedades não são certas por causa do perfil comportamental. Isso aí. Uso muito com os meus clientes. Show de bola, Cláudio. Legal, muito bom. Então vamos lá para o perfil analítico. Ele tem pensamentos lógicos, ele é cauteloso, ele é preciso, teórico, ele é muito crítico, ele é introspectivo, ele tem uma racionalidade muito forte, sistemático, discreto, ele é retraído, ele não é de muito falar, porém é muito disciplinado, tem uma tendência ao perfeccionismo muito grande, se não tiver perfeito, ele não faz. Ele fica enrolando, ele procrastina, porque ele tem a tendência a ser muito perfeccionista. E quais os traços negativos quando esse perfil ele é muito preponderante? Ele acaba sendo muito pessimista, porque ele tem muito pé no chão, ele é vagaroso, ele é indeciso, ele é introvertido, ele procrastina, ele é inseguro, tem medo de ousar. Então, assim, ele é preocupado, preocupado e às vezes pessimista, desmotivado. Ele é um preocupado, ele é tão preocupado porque ele precisa de dados, de fatos, que ele chega a ser pessimista e desmotivado. Ele é muito pé no chão e tem uma tendência a ser muito sistemático, metódico e crítico. Então, esse é o analítico, tá? E lidar também com o analítico não é fácil. Aliás, lidar com todos os perfis, porque quando a gente é analítico e está diante de um dominante, é um desafio. Quando você está com um analítico que vai estar com um influente que fala demais, também não ele não vai gostar. Mas aí é questão de se equilibrar. Isso aí. Paulette, você tem algo de analista também. Sim, com certeza. Pelo pouco que eu te conheço, eu acho que você permeia, não posso dar precisão, mas entre o estável e o analítico. Eu acho que esse deve ser o teu perfil. Então vamos lá. Quais os pontos de melhoria do analítico? Ele precisa ser menos crítico e valorizar as diferenças. Ele precisa se concentrar em fazer as coisas certas do que fazer as coisas perfeitas. Quem fala muito isso é o Jerônimo Telme, né? Aquele coach. Ele fala, feito é melhor do que perfeito. Então, eu parei nos pontos de melhoria do analítico, né? Ele precisa estar mais atento às necessidades e emoções e sentimentos dos outros. Como ele é muito analítico, ele é muito focado nos processos, ele tem dificuldade de se relacionar, de conversar, de demonstrar as emoções dele. Ele é muito retraído, né? Então ele precisa fazer um trabalho para desenvolver as emoções, os sentimentos, perceber mais o outro, estar sensível ao outro, tá? E qual é a necessidade e o medo do analítico? Ele tem necessidade de tempo e condições para se preparar. Não pede a ele nada para ontem, que ele não vai realizar. Ele tem necessidade de fazer certo aquilo que ele se propõe, ele vai fazer com perfeição. Ele tem necessidade que um processo de mudança seja bem pensado, calculado e que seja criterioso. Tá? Então não oferece um processo de mudança rápido, dinâmico. Não, ele vai querer pensar, ele vai calcular os riscos, ele vai montar planilhas, ele é assim, tá? Necessidade de processos e regras. Se não tiver, por exemplo, botar um analítico para trabalhar numa empresa informal que não tenha muito regras, ele não vai funcionar muito bem lá, tá? Outra coisa, necessidade que as tarefas sejam passadas uma de cada vez, de maneira organizada e mensurada. Não coloque tudo de uma vez em cima dele, que ele vai pirar na batatinha e não vai funcionar.
ele não dá conta de receber críticas, porque ele tem um senso de perfeccionismo muito grande. Então, você tem que saber dar um bom feedback para ele poder aceitar, porque senão você pode desmotivar o analítico. Ele tem medo demais do imprevisto, da rejeição e da crítica por causa do perfeccionismo. Pavor de ambiente desorganizado, tá? Pavor de ser exposto. Por exemplo, você chamar ele para uma conversa, assim, com todo mundo no grupo. Ele prefere conversas reservadas. Então, ele tem alguns critérios. E é uma pessoa metódica. É assim, né? Quem é? Tua irmã, né? Tua irmã, né, Helena? É isso aí. Então, como conviver com o analítico, né? Como conviver? Utilize os argumentos lógicos para argumentar com ele. Quando você for falar com o analítico, não vai sem base lógica. Vá munido de recursos lógicos para você poder conversar com ele. Por quê? Porque ele é nível hard. Ele é todo criterioso. Você é assim, né, Paulette? Que legal. Para falar com ele é necessário um preparo de argumento. Então não vá falar de qualquer maneira, senão não vai funcionar. Apoie suas afirmações em dados precisos e fatos. Pergunte quanto tempo ele precisa para realizar uma determinada tarefa. Se um dominante chega para ele e fala assim, ó, preciso disso aqui para ontem, ele vai parar e ele vai falar, não tenho condições, porque precisa se levantar os dados, precisa se resolver dessa forma, tenho que criar um processo, tem que criar uma planilha, e ele não vai te dar dentro daquele prazo que você quer. Então, se você quer trabalhar com um analítico, porque ele é uma pessoa fantástica para montar processos, ele é uma pessoa fantástica para calcular, para analisar, coisa que o dominante não é. Coisa que o influente não é. Então, se você tem uma pessoa assim, aproveite o máximo dessa pessoa. O ambiente de trabalho para um processo de mudança, apresente novas ideias como um projeto científico a ser analisado. E que ele é a pessoa-chave para analisar e mensurar todos os dados, tá? Seja específico ao discordar, não generalize. Com ele não dá para trabalhar de forma generalizada. Você tem que ser específico naquilo que você está pontuando para ele quando você discorda ou quando você concorda. Não consegue agir sob pressão, não consegue mesmo, tá? Gente, então vamos lá, para a gente finalizar. O que vocês conseguiram? O que foi bom para vocês? Dentro do que eu falei agora para vocês, o que foi legal até agora? O que você conseguiu identificar? O que você observa que precisa melhorar? O que falta? Fala aí um pouquinho agora. Eu tive que correr muito por causa do tempo, né? Agora a gente está um pouquinho mais tranquilo, mas a gente também já está chegando praticamente ao final. Eu queria ouvir de vocês alguma coisa a respeito do que foi falado. Vamos, gente, vai falar ou não vai? Ana, muitas coisas têm que melhorar, realmente. Mas assim, isso que é importante, é você olhar e perceber, gente, eu preciso melhorar aqui. Isso é uma questão de você começar a fazer um mergulho em você, né? Sou dominante e trabalhar a realidade. Isso aí, percebi que não sou anormal. Isso, Paulette, faço parte de uma classe. Isso mesmo. Ó, que bom, Vinícius, achou ótimo. Autoconhecimento, é mergulhar mesmo num processo de autoconhecimento, gente. E é aquilo que eu falei, não tem como desenvolver uma competência sem você não treinar. Quanto mais a gente se conhece, mais vemos que temos que melhorar. Gente, é um eterno aprendizado, não tem para onde correr. Conhecer o comportamento humano
Você vai para uma faculdade, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, você vai morrer estudando, porque cada hora você vai aprender. Acho que isso temos que uma predominância, mas temos um pouco de vários perfis. Sim, Vinícius, nós permeamos em todos os perfis, só que geralmente a gente tem 2 ali que são mais predominantes, tá? Você vai saber isso muito bem se você fizer análise comportamental. Então você vai poder mapear, inclusive saber o que as pessoas acham de você. Você nesse relatório, você consegue mapear o ambiente, o que você pensa de você, como você gostaria de estar e o que o ambiente acha de você e o que o ambiente gostaria que você estivesse. Então isso é muito bacana, porque o ambiente vai te dar a chave do que você precisa melhorar ou então permanecer. Isso vai te ajudar. Encontrar a chave do outro. Isso mesmo, Eduardo. Quando a gente encontra a chave do outro, gente, você ganha um amigo. E agora tem algumas coisas que eu gostaria de deixar como dica para vocês, tá bom? Gosto de agir naquilo que busco. Se discordo de alguém, vou ver a veracidade dos fatos. Aprender a respeitar o outro. Então, quando você, Eduardo falou, quando você coloca a questão de desenvolver a competência da empatia, você começa a respeitar o limite do outro. Você sabe que se você fizer algo que está relacionado com o seu perfil, você vai magoar, você vai destratar aquela pessoa, você vai tirar ela daquele movimento dela e ela não vai ficar bem. O que é importante? É você, aqui falou Eduardo, atender a expectativa do outro e respeitar. Quando você respeita, você começa a perceber que ele tem as limitações dele e ele só vai mudar quando ele decidir mudar. Não é você empurrando ele para a mudança que ele vai funcionar. Ele precisa passar por um processo de se reconhecer, de decidir, foi aquilo que eu falei lá em cima, ele se reconhece, ele decide mudar, ele busca o conhecimento, ele se aprofunda, ele testa até ele ir conseguindo fazer esse processo de mudança, tá? Tá travando, Cris? O pessoal tá falando, só se é a tua internet aí. Importante para o relacionamento com colegas, amigos e família. Isso aí, Luiz. Então vamos lá para as dicas agora, tá? Quanto mais nos conhecemos, nos flexibilizamos para o outro, tá? Então, aprofunde-se nesse tema. O autoconhecimento, competências relacionais, competências socioemocionais, inteligência emocional. Faça uma análise do seu perfil comportamental, isso vai te ajudar muito, tá? Se vocês quiserem, tiver interesse, né, podem me procurar, vai no meu privado, que a gente vê uma possibilidade de apresentar essa plataforma para vocês, para a empresa também, tá? Faça um programa de desenvolvimento individual, porque quando você faz a análise e você entra num programa desse de desenvolvimento, você vai saber exatamente a competência que você quer trabalhar. E para se trabalhar uma competência, não é da noite para o dia, gente, precisa-se de tempo. Então, assim, 2, 3, 4 meses para você começar a trabalhar e desenvolver essa competência, tá? E o autoconhecimento, ele é fundamental. E eu já falei das competências socioemocionais. Vou dar uma dica de um livro para vocês, tá? Um livro muito bom, vale a pena vocês lerem, um livro do Paulo Vieira, Decifre e Influencie Pessoas. Vale a pena, tá? E todos os livros, todas as literaturas que vocês tiverem a respeito de inteligência emocional, de relacionamento, isso tudo vai ajudar você a seguir diante daquilo que vocês querem. Agora eu gostaria que vocês fizessem alguma pergunta. Ó, só para lembrar para vocês, semana que vem eu vou continuar falando, tá? As minhas lives vai ser sempre às 8 horas da noite, na segunda-feira. E a gente vai falar das forças e dos motivacionais de carreira. Vamos falar desse perfil nas lideranças. Provavelmente semana que vem vai ser sobre a liderança e os perfis comportamentais, que isso também influencia muito a maneira como esse líder ele atua. Então a gente vai direcionar também. E os motivadores e as forças de carreira. Se você está aí num processo que você quer
dar uma remodelada na tua carreira, quer fazer, incrementar alguma coisa, observa as tuas forças, as tuas âncoras de carreira, que isso vai te facilitar você chegar mais rápido no resultado que você quer, tá? Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para fazer a respeito do que a gente conversou. Claudinha, minha amiga, quanto tempo, estou trabalhando com isso também, com carreira, que legal. Depois vamos trocar aí umas figurinhas, vamos conversar, me liga, tá? Pati Jordão, tô dentro, ok. Gente, foi basicamente isso que eu queria passar. Pena que o nosso tempo, assim, dentro do Instagram, ele é um tempo curto, né? Mas, assim, dá pra gente continuar a trabalhar. Então, semana que vem já vamos trabalhar o perfil comportamental com a liderança, tá? E eu vou trazer, toda semana eu vou trazer algo relacionado aos relacionamentos, relacionado com carreira, relacionado com liderança, com a inteligência emocional. Praticamente, eu devo ter aí mais 1 ou 2 semanas que eu vou estar montando um workshop. E esse workshop vai ser sobre desenvolvimento individual, né? De você trabalhar as questões que você precisa trabalhar. E se vocês tiverem interesse, eu posso depois estar conversando, eu vou começar a falar sobre esse assunto e a gente vai poder, de fato, ter uma troca muito legal, tá? Agradeço aí a vocês todos que estão aí comigo, tá? Foi muito bom. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Ai, que bom, Vinícius, que você gostou de me ouvir. Que legal. Que bom, Paty, que você gostou também. Que legal, que bom. Gente, então aí um grande abraço para vocês, tá? Semana que vem, segunda-feira, nós vamos estar de novo. E vai lá no meu Instagram, no Ideia Treinamento. E no YouTube também, Ideia Treinamento. Só que você só vai ver, só tem um vídeo lá, porque agora que eu tô começando mesmo a trabalhar nessa parte digital, né? Eu sempre dei preferência para trabalhar no presencial, eu amo olho no olho, mas a gente chegou a um ponto que não tem jeito. E eu comecei a observar que eu estava tendo como é que eu posso dizer para você? Um comportamento reativo. E são coisas que a gente tem que admitir, né? E eu fiquei muito tempo escondida, voltada mais para o presencial, e hoje eu estou vendo uma grande possibilidade. Precisou um coronavírus vir para me levar para esse nível, né? Mas é assim, o importante é que a gente saiba reconhecer, e nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente caminhar dentro daquilo que a gente quer, com o nosso propósito, sendo verdadeira, sendo fiel ali aos teus valores, e isso vai fazer acontecer. Então, assim, eu não tenho pressa para que o canal bombe, para que o canal fique lá com 1 milhão. Eu sei que vai chegar nesse nível, né? Mas vai ser aos poucos, é um crescimento orgânico, natural, vai acontecer de forma natural. E eu conto com vocês. Por favor, indica para outros amigos, se vocês tiverem, compartilha na rede social de vocês já vão estar me ajudando muito, né, na divulgação desses conteúdos aí, tá bom? Eu quero deixar aqui um grande abraço, eu gostaria de ver o rostinho de vocês, olha só como é que eu sou influente, né, sinestésica. Eu queria muito ver o rostinho de vocês, estar aqui conversando com vocês, porque eu tenho essa necessidade de estar envolvida nos relacionamentos. Eu tenho essa necessidade. E, então assim, mas só de ver vocês aqui comigo, compartilhando, já está me dando uma alegria imensa. E eu não vejo a hora disso passar para a gente estar junto, para a gente compartilhar e ter os nossos momentos de compartilhamento presencial, que isso é uma coisa que eu jamais vou abrir mão. Eu gosto realmente de estar com pessoas, né? De estar com pessoas, e isso para mim assim é fundamental, isso faz parte do meu DNA, tá bom? Então, muito obrigada pela audiência de vocês, porque vocês estiveram aqui comigo, respeitaram o meu trabalho, e eu sei que vocês gostam do que eu falo, do que eu tô falando, dos meus conteúdos, e vamos estar junto nessa daí, tá bom? Muito obrigada,
Um grande abraço para vocês, uma boa semana, que Deus abençoe, guarde vocês, livre vocês desse mal, desse coronavírus, e da próxima vez a gente vai estar junto. Segunda-feira, 8 horas, marca aí na agenda, tá? Um grande abraço, gente!